Ei você, leitor, leitora, todos meus queridos do Portal do Holanda, eis-me aqui outra vez, e desta vez iniciando o ciclo virtuoso de entrevistas no programa Hora do H, que você, graças a você, tornou-se em Manaus, nos últimos 2 anos, num grande veículo de audiência. Nós temos aqui, e eu me orgulho de dizer isso, nós temos uma resposta por parte dos leitores e leitoras do Portal do Holanda, uma resposta de números que nos deixam muito felizes. Todos nós aqui ficamos felizes com isso. Principalmente eu, né? Porque se você está tirando um pouco do seu tempo para nos ver, para ouvir as personalidades que eu convido para estar aqui, que é o mais importante do programa, são as pessoas que vêm aqui. É o grande eixo, né, de credibilidade, o eixo de informação, são os nossos convidados, as pessoas que vêm aqui, as personalidades que tiram um pouco do tempo delas para virem aqui e dividir com todos nós, inclusive comigo, o apresentador, as suas informações com toda a expertise que eles acumulam. Tá bom? Então, estamos iniciando a primeira entrevista do ano 2020. E a minha convidada. Vocês nem imaginam. Tá pensando o quê? Tá pensando que eu não tenho motivo para estar rindo à toa? Claro que eu tenho motivo para estar rindo à toa. Além de estar de volta ao programa depois de um interregno, gostaram da palavra? Depois de um intervalo, né? Depois de um intervalo, além de eu fazer isso, eu volto com entusiasmo, eu volto com o meu astral lá em cima e olha só, recebendo uma amiga que eu admiro, uma profissional de expertise estabelecida e que vem conversar com a gente sobre assuntos de todo o seu interesse. Todo o seu interesse. Você vai ver, fica comigo, que você depois vai dizer, Humberto, não está me enrolando a gente não. No enrolation. Negativo. Eu mato a cobra aqui nesse programa e mostro a cobra. Tá legal? Você sabe disso, né? Eu sempre digo isso. A Lenise Tomazelli, a nossa primeira convidada de 2020, ela é nutricionista. E olha só o que a Lenise já fez por aí para chegar até aqui. Até aqui, tá bem aqui, tá? Tá bem aqui, ela mandou para mim. Eu vou achar, tá aqui. Ok? Tá aqui. Aguenta firme aí. Aguenta firme. Eu acho que é o entusiasmo da volta. Entendeu? Eu passei aqui direto o que ela me mandou. Mas eu vou achar já. Tá aqui, ó. Tá bem aqui. 1, 2, 3 e já. Ok? Não, ainda não é 1, 2, 3 e já não. Peraí, Lenise. Eu vou achar aqui. Ok? 1, 2, 3 e... Eu tava vendo isso agorinha. Ok? Eu tava vendo... Ok. Ela é nutricionista. Ok? E tá aqui. 1, 2, 3 e... Agora vai ser. Pronto, achei. Tá vendo? Quem procura acha. Tá? Ok, ela é nutricionista. Ela tem especialização em nutrigenética e nutrigenômica. É docência superior. Ela é membro da ABESO, né, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, e ela tem certificação em coach de saúde e bem-estar pela Carevolution e Well Coaches. Tá bom? Então nós vamos falar de vários assuntos do seu interesse, inclusive obesidade. Mas antes, né, enquanto seu lobo não vem, vamos iniciar essa entrevista dizendo para ela, seja bem-vinda à primeira entrevista de 2020. Que alegria te receber aqui. Eu já vi que você está contente também de estar aqui, porque você está sorrindo. Bem-vinda, minha amiga. Sim. Bom dia. Boa tarde, aliás, né? Nutricionista, grande profissional, Lenise Tomazelli. Humberto, primeiramente agradecer a você o convite. Eu me sinto honrada de estar aqui
espero passar uma mensagem positiva para os leitores ou internautas, eu não sei mais como me dirigir, telespectadores. Espectadores, são tantos nomes, né? E dizer que, como nutricionista, eu fico feliz de passar uma mensagem, principalmente de educação nutricional, que eu acredito muito que, através da educação, nós podemos superar os desafios que nos trazem essa pandemia da obesidade. E agradecer a vocês, espectadores, por estar assistindo nesse momento essas informações que eu espero que sejam pertinentes e benignas a todos vocês. Nutricionista Lenise Tomazetti, me diga uma coisa, para começo de conversa. Qual é a diferença entre nutricionista e nutrólogo? Eu ouço pessoas dizendo, não, ele é nutrólogo, ela é nutróloga, é nutricionista. Existe diferença, Lenise? Tem muitas. Foi ótima a sua pergunta. Inclusive, eu te mostrei que estava numa colinha que eu fiz, uma pauta. De assuntos e aqui nesse programa pode cola, pode tudo, tá? Tá, que eu gostaria de abordar. Bem, o nutrólogo, ele é um médico que se especializou em nutrologia. Nutrição, nutrologia. O que é a nutrologia? Então, é o estudo das doenças relacionadas aos alimentos, a falta de nutrientes, excesso de nutrientes. Então, o nutrólogo, ele pode passar uma medicação para as pessoas, ele pode indicar que tipo de dieta essa pessoa tem que seguir. Olha, você é hipertenso, você tem que seguir uma dieta DASH. O nutrólogo escreve receitas, então? Não, ele não escreve. Isso é pela lei 8.234 de 91, ela diz que a prescrição do plano alimentar, ou seja, dizer o que o paciente vai comer no café, a quantidade, a montagem do plano alimentar, ela é uma atividade privativa do nutricionista. Isso é o que diz. Agora, existem entendimentos diferentes conforme as regiões, porque assim como o Conselho de Nutrição é por regiões, o Conselho de Medicina é por regiões, então existe assim esse impasse. Por exemplo, no hospital, quem define uma dieta parenteral ou enteral para o paciente é o nutrólogo ou o médico assistente daquele paciente. O nutricionista, nessa versão hospitalar, nesse âmbito hospitalar, ele vai monitorar, ele vai trabalhar numa equipe multidisciplinar, colaborando para a saúde daquele paciente. Mas, no consultório, por exemplo, se o paciente vai num nutrólogo e ele define vários problemas que ele possa ter, metabólicos, diabetes, ele vai dizer, olha, você precisa seguir essa dieta. Aí ele pode, vamos dizer, orientar esse paciente a um nutricionista. Esse nutricionista vai fazer aquela prescrição de acordo com a necessidade individual daquele paciente, seguindo a orientação do médico assistente, do médico responsável. O nutricionista, lá na sua atividade, ele diz, agora você pode isso não pode, agora você pode isso, mas na quantidade tal, no dia tal, combinando com isso. Isso, por aí o que o nutricionista faz? Ele monta o plano alimentar. Ok, isso que eu entendi. O plano, ou cardápio, como se costuma dizer. Eu não gosto de falar cardápio, porque parece coisa de restaurante. É verdade. Né? É verdade. Então, o plano alimentar, ele quer dizer o seguinte, que aquilo não é somente para aquele momento. Muitas vezes, dependendo da condição, é para a vida inteira. Então, isso a gente vai desenvolver conforme a nossa conversa. Então, o nutricionista, ele prescreve as dietas, ele pode solicitar exames laboratoriais, ele não pode dar diagnóstico de doenças, porque não é médico. Ele pode fazer um diagnóstico nutricional. Okay. Então, é importante pontuar, porque o mais importante para mim é trabalhar em sintonia com outros profissionais. Agora, me diz uma coisa. Quando o paciente chega para falar com o nutricionista, ele pergunta, me diz uma coisa, o que você está comendo? O que você come? Qual é realmente o prato, a comida que te apetece? É por aí? Você primeiro tem que saber o que o camarada gosta de comer? Assim, né?
A nutrição, a gente diz o seguinte, que todo mundo tem um pouco de nutricionista. Todo mundo tem, tem, né? Tem um pouco de médico, de doido, de nutricionista. É verdade, é verdade. Por quê? Porque assim, todo mundo tem a sua cultura, tem a sua cultura familiar, que é naquele ambiente que ela cresceu, que dá um acesso a ela comfort foods, aquelas comidas conforto. Então, por trás de cada paciente tem uma vida, tem uma história. Então, você precisa ter uma escutativa para aquela pessoa. Você precisa mais ouvir do que falar. Isso é importante. Entendi. Porque quando você consegue acessar esse caminho com o paciente, você consegue compreendê-lo e você consegue falar na linguagem dele, às vezes coisas que ele não aceita ouvindo de outras pessoas. Então, olha, bacana isso. Isso aí se chama escutativa, isso faz parte do coaching, e eu utilizo o coaching na minha consulta, porque eu acho que isso engrandece a consulta, humaniza e traz uma parceria com o paciente. Porque assim, eu não posso tratar o paciente. Ele precisa se submeter, ele precisa se entregar a uma dança. Não é uma briga, é uma dança. É uma dança que tem que ter harmonia, que tem que como, ter ritmo. E que tem como pano de fundo o tratamento. O tratamento, exatamente. Lenise, é um olhar mais humanista, né? Mais humanizado. Que legal. Eu acho que é assim. Me diz uma coisa. Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu vi o termo a falsa magra. Eu fiquei pensando, o que é uma falsa magra? Entendeu? Agora eu ouvi um outro termo, né, nessa linha, que é o falso saudável, ou a falsa saudável. Pelas barbas do profeta. Me explica, e explica a todos os nossos leitores e leitoras o seguinte: o que é o falso saudável e a falsa saudável? E se você quiser incursionar aí pela falsa magra e pelo falso magro. Mas você está falando falso saudável referente a alimentos? Alimentos. Tá, alimentos. Então, e referente a alimentos. Vamos falar sobre os falsos magros. Os falsos magros, isso, tá bom. Tá. Falso magro é aquela pessoa que está com o IMC normal, índice de massa corporal. Quer dizer, você olha para ele e não diz, essa pessoa é gorda. Não, você não diz. Você faz você tem uma medida chamada IMC, que ela é utilizada na população em geral, que ela é o peso dividido pela altura ao quadrado. Ok. Aí você tem índices que são para a população em geral. Então, se diz que uma pessoa está eutrófica, está normal, até 24,9. Que é a medida quilograma por metro quadrado. Aí, a partir daí, ela está com sobrepeso. Com 30, ela já está no grau 1 de obesidade e por aí vai. Então, o que acontece? Às vezes nós recebemos pessoas, eu recebo pessoas que estão aparentemente com IMC normal. Só que quando a gente vai fazer a composição corporal, que é utilizar um adipômetro, outros usam balanças de bioimpedância. E que não está visível, não é? Isso, não está visível. Outros usam os perímetros, que algumas pessoas chamam de circunferência, mas na verdade são perímetros, que é da cintura, do quadril. Aí você vai ver que tem uma taxa de gordura muito alta, um percentual de gordura muito alto, e você se espanta, às vezes, de ver que a pessoa está aparentemente. Aí assim, daí que está com gorduras a mais? Bem, depósitos de gordura em excesso, eles se traduzem em inflamação. A obesidade é uma doença de fundo inflamatória. E a obesidade é uma doença, não é, Lenise? Isso, sim, considerada, no Brasil, ela é considerada como doença. Como doença. Como doença. Então, e depois a gente vai tratar desse ponto. Vamos parar aqui, vamos continuar, senão eu me confundo. Tá, continua. Então, aí você vê a pessoa falsa magra. Eu quero ganhar massa. Só que assim, você tá com percentual de gordura alto, então você vai ter que perder esse percentual de gordura para você ganhar a massa. São processos que não vão ocorrer ao mesmo tempo. Ok. Disciplina aí é fundamental, né? Sim, disciplina e saber que as coisas não acontecem da noite para o dia.
Não dá para fazer a mágica. É um processo que se desenvolve. Isso, porque o corpo ele tem seus próprios mecanismos de manutenção do que ele acha que é normal. Nós temos nossa genética ainda dos nossos ancestrais há 40 mil anos. Isso não mudou. Só que na época dos nossos ancestrais, caçadores-coletores, não tinha geladeira, não tinha Uber Eats, não tinha nada disso. Não. Você já viu aquele programa Largados e Pelados? Ainda não vi. Você recomenda ver aquele programa? Aquele programa ali, ele retrata muito bem como é que eram as condições de vida dos homens primitivos, do paleolítico inferior. E pelados, porque eles estão pelados? Porque eles estão nus, eles são deixados nus na floresta. Olha que interessante. Então, eu vou ver. Assiste, é interessante. Você pensa muito, você tira muitas lições daí. De ver como era a vida nos primórdios. Mas ele não tem esse foco, né, de ver como era a vida nos primórdios. O objetivo dele é sobrevivência. É sobreviver. Tá de sobrevivência. Okay. Mas só para pontuar... Sem as facilidades da modernidade. Sem as facilidades, as pessoas passavam por períodos de fome e alimentação intermitentes, ou períodos de jejum e períodos alimentados. Não havia essa facilidade. Então, nós evoluímos. Depois, há 10 mil anos atrás, nós tivemos os assentamentos, onde foi começada a plantação de grãos no Crescente Fértil e em outros locais do planeta, que não é o caso. E o homem começou de uma vida nômade para uma vida mais pacífica. Né? Mais então, parada. Começaram a ter as cidades, as pessoas começaram a ter profissões diferentes. E isso mudou toda a dinâmica, acesso ao alimento, a qualidade, a quantidade, qualidade. Só que hoje nós vivemos também, puxando a linha do tempo para os anos 70, nós tivemos um período chamado de transição nutricional. Aí a transição nutricional foi quando nós paramos de comer comidas que os nossos avós reconheciam como alimento, guardem isso, para comer alimentos que você vai ver a lista de componentes, você não sabe o que você está comendo. Você não tem a menor, nem a mais leve noção. Brinquei sim, agora, sim, leve noção claro. do que você está ingerindo. Você está falando então daquilo, por exemplo, na minha geração. Cheguei no fase saudável. Você chegou. Da minha geração nós comíamos feijão com arroz, nós comíamos ovo, galinha e carne. Banha para cozinhar. Banha para cozinhar. Quer dizer, aquela comida ali virou até expressão, né? O feijão com arroz. Hoje em dia é tudo pá! Você tem toda a razão. Tudo rápido e rasteiro e lá vou eu. É a transição alimentar. Mas a gente tem que pontuar que aconteceram muitas coisas também no pós-guerra. Pulando de 70 para 45, pós-guerra, ali naquela época as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho, os homens morriam na guerra, as crianças ficaram com outras pessoas, mas o núcleo familiar ainda estava bem estabelecido. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a ter que trabalhar mais, para consumir mais, tiveram que ter menos filhos. Então, hoje as famílias são muito resumidas, as pessoas passam muito tempo trabalhando e quando elas estão com tempo livre, elas estão Lisa, acabou esse negócio de hora do almoço e hora do jantar, né? Não existe mais. Porque nós tínhamos isso. Eu saía do colégio do almoço, chegava em casa na hora do almoço. Exatamente. Chegava na hora do almoço, eu sabia que naquela hora eu ia almoçar. O falso saudável. Então, aí só para terminar essa conversa dos 40 para cá. Nos anos 70, nós tivemos uma explosão de alimentos industrializados. Eu peguei essa época, que foi a minha infância, e depois adolescência, já para os 80. Então, você tinha acesso, o que era uma exceção, em festinha de aniversário, que você tomava aquele refrigerante que já existia, né? Virou regra, virou tranquilo comer isso aqui, um suco artificial, produtos com muitos corantes e uma facilidade para a pessoa que trabalha o dia fora. A gente tem que considerar isso também. É uma facilidade você adquirir alimentos de fácil preparo ou que já estejam prontos, somente para colocar no micro-ondas. Então, só que isso tem um preço.
Então, o grande desafio hoje é a gente conseguir conciliar a nossa pós-modernidade. Nós temos um avanço tecnológico incrível, conhecemos toda a nossa genética, mas quanto a esse ponto de equacionar essas questões que são puramente humanas, nós não estamos conseguindo. E o resultado disso a gente vê com a pandemia da obesidade. Essa questão da obesidade é interessante, sabe por quê, Denise Tomazelli? Porque o Dr. Victor Dibo veio aqui. Ele veio aqui e disse: Humberto, Manaus hoje é a capital brasileira com o maior número de obesos. Olha a revelação que ele fez e disso, quando o Dr. Victor Dibo disse isso aqui, aí onde você está, ele falou isso. Nós decidimos fazer uma série de entrevistas para embasar, para verificar, né, todo o peso daquilo que ele falou aqui. Aí nós entrevistamos, olha só o que nós fizemos. Nós entrevistamos uma nutricionista que lida diretamente com os obesos na clínica. Uma psicóloga que lida diretamente com os obesos na clínica. E depois a gente falou com o endocrinologista. E fomos mais além. Conseguimos trazer o obeso que estava com 60 quilos a mais e que ia se operar na sexta. Entrevistamos ele na segunda. Depois nós entrevistamos, Denise, o obeso que tinha 80 quilos a mais, se operou e voltou aqui com 80 quilos. Quer dizer, ele perdeu 80 quilos. Ele veio aqui. Muito bem. Muito bem. Constatamos, indo no shopping, sentando lá, pegando um sorvetinho de casquinha de baunilha, e o número de famílias e jovens que estão sobrepeso. Então, tudo que o Dr. Victor Dibo disse aqui, e depois pessoas envolvidas com o trabalho que ele realiza, confirmaram aqui, inclusive pacientes. Foi realmente incrível isso. Agora, me diga uma coisa. Uma pergunta que não quer calar. O que leva tanta gente em Manaus, já que Manaus é a cidade da obesidade do Brasil, quer dizer, com o maior índice de obesidade, sim, atualmente, o que leva tanta gente em Manaus, Denise Tomazelli, jovens, adultos, a tornarem a cidade digna desse título? Por favor, explica para mim o que está fazendo com que tanta gente, num perímetro urbano como é o de Manaus, a dar a Manaus, porque são essas pessoas, dar a Manaus esse título. Certo, muito bem. Eu não tenho essa resposta, mas a gente pode puxar alguns fios da meada. Ok. Vamos lá. Porque a obesidade, ela é uma doença multifatorial e crônica. Então, para você que está nos assistindo agora, você que está com sobrepeso, tem filhos, parentes com sobrepeso, tentem o tratamento antes do sobrepeso virar obesidade. O sobrepeso é 10 ou 15 quilos? Isso aí já é um sobrepeso? O sobrepeso, a gente confirma ele através do IMC, em adultos, tá? Entre 25, a partir de 25 até 29,9 ou 30 para arredondar, de IMC, você está com sobrepeso. A partir daí você já está em obesidade e que conforme avança esse IMC, ela vai adquirindo maiores graus, correto? Então vamos voltar a Manaus. O que aconteceu em Manaus nos últimos anos em relação à nossa sociedade? Como era Manaus antes e como é Manaus agora? Isso, quando você responde a isso, você vai espelhar outras cidades que também têm o mesmo problema, porque esse problema é pandêmico, ou seja, é mundial. Onde você tem sociedades ocidentalizadas, com dietas fast food, com alimentos de alta palatabilidade, com muito açúcar, com muita gordura hidrogenada,
você fatalmente terá obesidade. Aliada a isso, o sedentarismo, a falta de sono regular, ao estresse cotidiano. Quer dizer, sono regular, aquelas 8 horas, aquelas 6 horas lá que a gente precisa. Já falar do sono. Aliado a isso, também o manejo do estresse diário, eu falo de trânsito, de problemas de trabalho, enfim, de cada um, né? E também a questão de relacionamento, espiritualidade, estar presente no que está fazendo, estar presente no momento. Então, se você vê a nossa sociedade manauara, alguns anos atrás, as pessoas tinham um estilo de vida mais calmo. Isso impacta diretamente na obesidade, o estilo de vida. Como você está vivendo, como aquela sociedade está vivendo. Aquela sociedade está mais sedentária. Aí você Quer dizer, você não engorda necessariamente não é mais só pela boca, pela não, boca. É Todo um contexto. Até porque o próprio hábito de vida te leva a comer mais. Se você fica, olha, e tem uma grande, eu comentei sobre as telas, né? E tem alguns pacientes que eu comento assim, vamos fazer uma dieta de telas? Dieta de telas? Dieta. Essa é nova. Essa eu não tinha ouvido falar nessa dieta de telas. Dieta de tela. Vamos fazer uma dieta. O que é a dieta de tela, gente? Dieta de tela é você distribuir, aliás, definir quanto tempo você vai passar utilizando as redes sociais. Ah, você está falando da tela do celular? Do celular ou do computador. Entendi. Dieta de telas, quer dizer, as telinhas que nós usamos no nosso dia a dia. Por quê? Porque essas telas, se você tiver um uso crônico delas, como às vezes a gente se pega tendo, inclusive tem alguns aplicativos que até te sugerem, você quer monitorar seu tempo de tela? Por quê? Porque você fica parado. Você para. E você nem se toca, né? Principalmente os jovens. Horas e horas ali e é aquela história, não é, Lenise? Quando a gente está se divertindo, é quando a gente está no cinema, por exemplo, a gente está assistindo um filme, 3 horas, você não sente que ficou ali sentado 3 horas. E a mesma coisa está acontecendo aqui, Lenise? Você deixa de estar presente com as pessoas e você fica presente num mundo virtual que não existe, na verdade. Várias pessoas estão conectadas ali, como elas estão conectadas nos assistindo, mas nós não estamos interagindo fisicamente com elas. Eu estava com uma amiga, a filha estava do nosso lado, menina de 17 anos, estava do nosso lado, e nós estávamos conversando algo que envolvia a garota, interessante, uma coisa muito interessante. Aí bateu o telefone, ela atendeu, a menina. Aí continuamos, bateu o telefone, ela atendeu de novo, aí bateu pela 3ª vez, e ela disse um negócio que eu não vou esquecer. Ela disse, você não vai atender essa chamada. Pare de priorizar os ausentes e dê a sua atenção para os presentes, que sou eu e Humberto. Eu achei lindo ela dizer, pare de priorizar os ausentes. É o que está todo mundo fazendo, né? Isso. Eu estou conversando contigo, isso já aconteceu comigo muitas vezes, vê se acontece contigo. Nós estamos aqui conversando, tratando às vezes de negócios, coisas importantes para nós dois. Não, aí de repente bate o telefone e a pessoa diz, eu tenho que atender isso, um minutinho só. E você fica ali com cara de leso, olhando para a pessoa, e ela ela prioriza o ausente. Aí fala, desculpa, eu tinha que atender. Daqui a pouco bate, atende de novo. E isso está disseminado por aí. Acontece com todo mundo, né, Lenise? Tudo bem. Agora, olha só, isso acaba criando uma certa angústia. Por quê? Porque você não tem mais foco para nada. E isso aumenta o cortisol. Acabou o foco, né? Olha só, agora eu vou para a parte da bioquímica, né? Bora lá. Isso aumenta o cortisol. Cortisol é um hormônio necessário e importante para o estresse, ele é necessário à vida. Só que em excesso, ele faz você engordar. Lenise, você também é bióloga? Sou. Você também é bióloga? Sou. Olha só. Olha, eu lembrei disso agora, Quer dizer, o cortisol dá uma bagunçada aí. Ele é muito importante, o cortisol, como eu já pontuei para você, como ele é um hormônio produzido pelas suprarrenais e anti-inflamatório, só que quando você começa a perder focos no que você está fazendo, quando você não consegue dormir aquelas horas necessárias, você vai atrapalhar diversos processos cronobiológicos, que tem a ver com o tempo, e isso vai culminar com
a liberação de cortisol no momento errado. E isso pode levar também à falta de saciedade? A pessoa começa a comer. Isso leva o quê? A impedir os processos normais de queima de gordura do corpo. Puxa vida. Então, uma das coisas mais importantes para a pessoa que quer perder peso é gerenciar o estilo de vida. Não adianta você ter somente uma dieta. Uma dieta que eu posso achar perfeita para você. Não existe a dieta perfeita, existe? Não, mas existe. Existe. A dieta perfeita é a dieta que você segue. É a dieta que você está aderindo. Que interessante. Ela não precisa ser. Essa funciona. Essa funciona, porque você consegue segui-la. E ela traz resultados para você. Agora, é muito importante o profissional pontuar que essa perda de peso, é interessante que ela seja gradual, porque, como eu comentei há pouco tempo atrás, nós temos uma genética primitiva. Sim, é verdade, você falou isso. Então, os nossos genes, eles chamam, é uma teoria do thrift genes, que são os genes econômicos. Carregamos genes para economizar energia. O nosso corpo não quer gastar, ele quer economizar. Então, quando você começa a fazer uma dieta sozinho, por conta própria, você vai emagrecer, porque você tirou nutrientes. Seja ela, tirei leite, tirei trigo, você vai emagrecer, porque você tirou um nutriente, você tirou calorias. Só que o grande lance não é só você emagrecer, é você permanecer magro. E nesse processo de perda de peso, você não perder massa magra. Esse é o grande lance, é permanecer magro, né? Permanecer magro e ter uma boa composição nutricional nesse emagrecimento. A gente perde um pouco de massa magra, não tem jeito. Mas é muito importante entender que numa dieta desequilibrada, você pode perder muita massa magra e isso tem consequências para o organismo da pessoa a longo prazo. Lenise, por quê? Por que eu tenho visto... Lá vou eu pro shopping de novo, porque lá o meu laboratório é lá no shopping. Eu acho que as pessoas já sabem, quando eu estou sentado ali no shopping com aquele sorvete de baunilha, as pessoas, esse camarada tá... Por que eu vejo tantos jovens, assim, na faixa etária de 10 a 16, 17 anos, com excesso de peso? Os pais não veem isso. Bem, os pais hoje têm dificuldade de dizer para o filho e para a filha, Lenise, você está com sobrepeso, você tem que fazer dieta, você vai adoecer, porque a obesidade é uma doença. Os pais não estão fazendo isso, não. Porque a gente vê uma família inteirinha, gordinha. olha só, a conduta, a conversa com a criança e com o adolescente com sobrepeso ou obeso, ela é totalmente diferente do approach, da abordagem com o adulto. Por quê? Porque a criança modela os pais. A criança não compra alimentos. A criança não vai no supermercado comprar as coisas. Ela não faz as compras. Então, assim, a criança, tem momentos da infância, depois da amamentação, introdução alimentar, que é muito importante ao pai, à mãe hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo, não tendo recursos mesmo de conhecimento para prover uma dieta equilibrada, que procure o nutricionista. Para quê? Para que esse filho seja exposto o mais breve possível aos alimentos minimamente processados e não processados, e evitando de toda forma o açúcar, a presença do açúcar na alimentação. Você considera o refrigerante um veneno? Sim. O refrigerante não deveria ser levado para casa onde tem, principalmente tem adolescente? Sim, com certeza. Não deveria? Não deveria. Inclusive, os amigos do meu filho, eu faço uma brincadeira, que eles pedem refrigerante e eu falo, olha, veneno. Você fala assim, Eu é brinco, veneno. É veneno, eu brinco com isso. E você não é a primeira pessoa a passar por aqui e dizer que isso é veneno. Agora, não adianta, Humberto, só dizer isso faz mal. É você saber por que faz mal. Porque quando você e sabe... dizer para o jovem isso, quando né? você sabe o porquê, quando você for olhar para aquele produto, alimento, você vai olhar com outros olhos.
não mais com os olhos ingênuos, mas com olhos de conhecimento. De sabedoria. Porque tem uma coisa muito diferente, uma grande diferença entre informação e conhecimento, que se confunde. Informação é um consumo. Você pode assistir essa entrevista, fazer outra coisa e consumir uma entrevista. Você pode assistir essa entrevista, tomar nota de algumas coisas, pesquisar e você adquire um conhecimento. Que você vai levar para a sua vida e que você vai aplicar provavelmente na sua vida familiar ou juntamente com seus amigos. E com isso você faz uma corrente do bem, melhorando toda essa problemática que nós estamos discutindo aqui hoje. É possível não engordar? Isso é uma missão possível? Não vou engordar. Isso é possível? É possível. É uma decisão pessoal isso. Você decide não engordar e acabou. E é só seguir você falou várias expressões em inglês, vou usar uma aqui. By the book. Você tem que ir ali pelas regras. Hã? Não necessariamente. Por quê? Porque temos aí um componente genético. Sim, tem certo? isso. Então, crianças... Você não pode generalizar isso. Não. Veja bem, lá no começo da conversa, comentei com você, obesidade é uma doença multifatorial. Então, o tratamento dela é multimodal. Olha só, quer dizer, várias maneiras para tratar. Isso, então, por isso que você tem que conhecer a história do paciente, o contexto que ele está inserido, legal, a parte emocional, para que você consiga entender qual é a abordagem ou abordagens, grupo de abordagem que você vai utilizar para aquela pessoa. É individualizado. Então, não dá para... Eu posso dizer, eu vou me manter magro. Posso. Só que isso não é uma verdade para todos. Okay. Por quê? Vou te contar um experimento que foi feito, iniciou no pós-guerra. Eu vou lá no pós-guerra, né? Sempre. É a terceira vez que você está voltando para o pós-guerra. Isso é bom. Isso é bom. Isso é importante. Claro. Porque você conhecendo a história, você conhece, você entende o que cada época representou e por que nós estamos aqui agora. Tá bom. Então, nos anos 40, teve uma pesquisa do Ravel em 1976, em que mulheres polonesas que passaram um período de fome e tiveram durante a guerra, no pós-guerra, e grávidas, eles acompanharam essa prole, um grupo de pessoas considerável. Eles foram acompanhados durante 50 anos, Humberto. Então, descobriu o seguinte, que aquelas mulheres que tiveram pouca proteína, pouco alimento, deram à luz a crianças com baixo peso, crianças que depois tiveram vários problemas de saúde relacionados à resistência à insulina, obesidade, diabetes. Então, a partir desse estudo, a gente entendeu, e também com o advento da nutrigenômica e nutrigenética, a genômica nutricional, que começou com o projeto Genoma, que começou em 1990 e acabou em 2003. Você entende também que tem uma questão genética que não passa exatamente pela passagem de uma informação para um novo ser. São situações em que lá dentro do útero o feto tem a percepção de que o ambiente é hostil. Então, se o ambiente é hostil, eu vou colocar menos néfrons nesse rim, vou colocar menos células aqui e ali. Então, aquela criança, isso se chama imprinting metabólico ou programação fetal. E tem muitos estudos importantes sobre isso. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela já vai vir de fábrica com algumas problemáticas. Isso. Mas há de se entender o seguinte, além da genética, existe a epigenética. A gente fala, inclusive, a fala de um pesquisador que ele diz que a genética é a arma e o ambiente aperta o gatilho. Denise, me diz uma coisa. Está virando aula. Você está dando uma bela aula de nutrição aqui. Que coisa maravilhosa. Denise, as pessoas que queiram falar contigo. Você passou o seu Instagram para o Paulo? Não passou? Lembro, não. Não lembra, não? Qual é o seu Instagram? Como as pessoas podem entrar em contato contigo depois que você sair daqui e voltar para o seu
gabinete, para o seu escritório de trabalho? Vocês podem entrar em contato comigo. Vocês podem conhecer minha rede social. Lenise, underline. Lenise com S. Lenise com S, underline, Bionutri. B-I-O-N-U-T-R-I. Bio de bióloga e N-U-T-R-I. Bionutri, Humberto. E através do meu contato telefônico, você pode agendar uma consulta comigo. E pronto. E pronto. E aí a gente vê o que você Ela vai dizer para você lá o que faltou dizer aqui, tá? Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Denise, muito obrigado. Eu que agradeço. 1000 vezes obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço a você. E me privilegiar e a todos os leitores e leitoras do Portal da Holanda com as suas E eu espero palavras. Que tenha ficado um pouquinho aí para vocês meditarem, pensarem e que consigam melhorar a qualidade de vida através da alimentação adequada. Inclusive, tem a ver com o astral, né? Com a autoestima. Sim, tem tudo isso, sim, né? sim. Esse negócio de nutrição, até o astral da gente vai lá para cima, não é isso? Vai. O que é isso aqui? Bem, isso aqui eu trouxe para você. Ela trouxe para mim, tá? Não trouxe para você, não. Trouxe para mim. Olha Bem, aqui. eu vou explicar para você. Eles estão vendo lá? Esse Não, aqui? é melhor eu colocar assim. Isso aqui se chama alimentação consciente. Quando você estiver comendo, você tem que seguir alguns passos para você estar presente no momento da alimentação. Começa aqui, isso em si... Aqui eu tô vendo, não tem televisão, não tem celular. Isso em si já ajuda a perder peso, acredite. Ajuda. Ajuda. Então, na hora do almoço e do jantar, nada de televisão nem de celular. Recolha as telas e não discuta. É a dieta das telas. Aprendi. Aprendam, e a dieta das telas. Aprenda gratidão. Seja grato. Puxa, grato legal. vem de graça. Sim. Seja grato, porque muitas pessoas, é incrível, né? Ao mesmo tempo que o mundo está mais obeso, uma grande parte da população está ingrata. Faminta. Faminta. Também, Faminta. né? Tá bom. Feche os olhos e respire fundo. Fique presente no tô momento fazendo, atual. tô fazendo aqui. Como a nossa conversa, nós estivemos presentes. Sim. Viajamos um pouco para a década de 70, anos 40, mas, é verdade. Então, preste atenção nas cores, sabor, textura. Não engula a sua comida. Mastigue. Ninguém está mastigando mais, né? Porque o seu estômago não é um liquidificador. Não é. Então, a digestão começa na boca. E a partir do momento que o alimento entra na boca e começa a digestão, ele já não é mais alimento, ele já vai virar nutriente. Mas isso, a gente precisa... Você falou um monte de coisa bacana aí, sabia? Legal. Olha aqui. Então, saboreie mastigando sem pressa cada pedaço. E lembrando que a refeição é um momento de congraçamento, é um momento de alegria. De união. De união. Não é? E não de cada um ficar lá no seu celular. E aqui é o prato. É importante falar desse verduras, prato. Metade do prato, legumes. Isso tem muito no meu Instagram. É legumes e verduras crus, cozidos, do jeito que você quiser, do jeito que for acessível para você. É importante isso. Isso aqui é fundamental para você manter sua saúde. E grãos, sementes, tubérculos e raízes. Tubérculos e raízes eu chamo aqui para nós macaxeira, cará, e feijão, e grãos de sementes. E as proteínas, que elas não precisam ser necessariamente animais. Elas podem ser proteínas de origem vegetal para quem quer ser ou é vegetariano ou vegano. A gente consegue também se alimentar bem dessa forma. Isso aqui, é pra eu vou levar e vou colocar meu prato em cima. Tá aqui, tá até um lugarzinho pro meu prato. Isso, a ideia é essa. Tá bem aqui. O que você falou, Paulo? Falar do sapo. Pera lá, claro, Paulo. O Paulo acha que eu já esqueci as coisas aqui. Ei, obrigado, tá, querida? Qual é o nome do... Ei, é o seguinte, gente, eu vou explicar. Acabou a entrevista, a hora do recreio. Obrigado, tá? Obrigado. É o seguinte... Eu sou colecionador de sapos. Sabia disso que eu coleciono sapos? Eu tenho tanto sapo que eu tenho que começar a dar aqueles sapos lá. Toda vez que eu viajava, eu trazia sapos. Aí os amigos começaram a me dar sapos de presente. Pronto, de repente eu tenho um sapo. Eu tenho uma sapolândia lá em casa que você não imagina o número de sapos que eu tenho. Agora, nenhum igual ao outro. Todos diferentes. Por isso que é uma coleção. Muito bem. Aí eu ganhei esse aqui, ó.
Olha esse sapinho. Agora, olha só. Ele usa uma gravata igual a minha. Olha aí, olha aqui. Olha essa gravatinha desse camarada, ó. Igual a minha gravatinha borboleta. My bow tie, ok? Agora eu quero saber o seguinte, Lenise, você é a primeira entrevistada de 2020. Ai, que responsabilidade. Você é a primeira entrevistada de 2020. Esse sapinho tá aqui. Eu ganhei esse sapinho em outubro. Nós guardamos ele até agora para a primeira entrevista de 2020. Me diz uma coisa, como é o nome dele? Que nome eu dou para esse sapinho? Tem que ter um nome. Ou você prefere pensar mais, depois você me diz, aí depois eu anuncio aqui que você ligou para mim, que você me falou e agora o sapo tem nome. Quer pensar mais? É muita responsabilidade. Quer pensar mais? Não, quero. Tá bom. Quer pensar mais? Quero. Mas é você que vai dar o nome para esse sapo. Prometo. Tá combinado? Prometo. Minha gente, uma boa semana para todos. Uma semana de construção, de grandes momentos. Momentos que tragam para você alegria, equilíbrio, paz. E, logicamente, saúde para você, porque essa entrevista com a Lenise hoje teve tudo a ver com saúde. Se a gente não for por aqui, a saúde vai por ali. Eu tô certo ou tô errado? Certo. Tô certo. Beijão. Ei, beijão para todos vocês. Até amanhã, tá? Amanhã, esse foi o primeiro, né? Amanhã vai acontecer uma coisa fantástica aqui. Amanhã. E você vai ser a primeira a saber. Amanhã, minha gente, olha só, eu chego até a me emocionar em dizer isso para vocês. Amanhã eu vou entrevistar o entrevistado de número 500. Nossa. Tu acredita? Amanhã, aqui no Portal do Holanda, no projeto A Hora do H, estará comigo o entrevistado de número 500. Vou repetir. Amanhã, dia 22 de janeiro de 2020, eu estarei entrevistando o entrevistado de número 500. E isso, para mim, é um presente do Papai do Céu e, logicamente, um privilégio que me foi assegurado por todas as personalidades que vieram aqui e que tornaram isso possível. Graças às pessoas que vieram aqui, dividindo as suas capacidades e expertise, eu consegui fazer isso. E também, logicamente, ao Paulo, que está aqui, que me segue, está aqui comigo, o Paulo Rabelo, que está aqui o tempo todo. Né? Que ninguém é bom sozinho, né? Com certeza. Ninguém. Obrigado, tá? Ei, até amanhã, gente. Amanhã eu tô aí, tá? Obrigado.